Cara a cara com o Mamoso, programa de entrevista do Pra Quem Pedala. Tamo chique, velho. Tamo falando de Olimpíada. Ó o homem aí, Gideone. Só queria registrar um negócio antes da gente começar essa brincadeira. O cara tá com sangue nos olhos, ele tá com o olhar da maldade. Ele deu a primeira volta aqui ontem, na maior tranquilidade. Não, gente, eu tô, primeira vez que eu ando de mountain bike. Hoje escondendo já o jogo. Escondendo o jogo. Hoje já tava de turbo jogando de lado. Cara, eu tô gostando da brincadeira aí. Não vou te falar que esse ano tem alguns objetivos ali que eu quero fazer. Tô começando a andar de mountain bike. Cara, eu tenho um objetivo esse ano no Brasil Ride, assim, um desafio que todo mundo fala e eu quero experimentar também. A gente não gosta. Não, lá no Pra Quem Pedala a gente não Acho que curte. vocês nunca fizeram, né? Que show, cara. Aí, Mário Roma. Ó. Levar o homem pra lá, hein? Esse ano eu já falei, eu quero me inscrever no próximo Pro aí, pra brigar com a galera. Ó! Inflacionar o mercado próximo aí. Pro. Se prepara a galera que tá se filiando, se cadastrando pra fazer o próximo Pro. Então vamos lá. Vamos. Gideone, porra, prazerzaço estar aqui contigo, uma honra. A gente já teve a oportunidade de se encontrar. Sim. E, porra, lá na frente já foi, né, você sabe o quanto a gente admira o teu trabalho. E, pô, conta um pouquinho da história do que foi a viver esse momento de Olimpíada. Realmente, assim, antes de tudo, eu queria dar os parabéns para vocês, tanto você, para o Henrique, o canal Pra Quem Pedala, que está fazendo um trabalho fantástico. Muita gente, assim, esse boom do ciclismo que está tendo, Pra Quem Pedala está conseguindo crescer junto e passar informação para essa galera que está começando e quer saber como é que funciona, então é um canal bem interessante. O Henrique é um estagiário que vai bem, velho, ele tem trabalhado, ralado bastante. Não, realmente. Não, assim, me dar os parabéns pelo trabalho de vocês, acredito que é louvável e tem que continuar fazendo esse trabalho porque está fazendo diferença na vida de muita gente. E, cara, a Olimpíada, eu sempre falo, eu até repito toda vez que eu falo Olimpíada, foi um presente que entrou na minha vida, né? Certo que a Olimpíada só foi a cerejinha do bolo, mas tudo antes que a gente passou nos bastidores, aquele ali que foi que me fez dar casca para chegar nos Jogos Olímpicos e e ter aquele sangue no olho de olhar pro Cavendish, o Gaviria, a Viviane. Só um minuto. Pronto, era uma daquela cortadeira. E aí, bom? Show. E assim, o que me deu esse sangue no olho, de olhar para trás, olhar para o lado, ver o Cavendish, o Viviane, o Gaviria, e você falar, cara, olha onde é que eu tô hoje. E há 2 anos atrás eu tava sem nada, não tinha perspectiva nenhuma. Então, assim, foi todo esse trabalho. Minha história começou, bom, eu vim do Nordeste, nasci em Fortaleza, nasci no interior do Ceará. Depois eu vim para Aracaju, meus pais foram lá trabalhar, fui lá, comecei a pedalar. Eu tenho um tio meu que já pedala há bastante tempo, foi quem me deu minha primeira bicicleta, enfim, não tinha condições de ter bicicleta, ele me deu minha primeira bicicleta. Em 2006, e eu comecei em 2003, 2006 eu fui para São Paulo, tive a oportunidade de ir para Iracemápolis, né, que faz um trabalho legal, desenvolvimento da molecada, né, dá uma oportunidade muito boa. Fui para Iracemápolis, queria muito poder crescer dentro do esporte. Eu lembro que estava naquela época, se eu ia fazer vestibular, se eu ia pedalar, eu falei para minha mãe... Rapidão, Iracemápolis é aquele que a gente estava falando do lanche, do... Iracemápolis, assim, é uma experiência, eu acho que te dá uma autonomia muito grande depois para você encarar qualquer situação, Iracemápolis. Assim, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, a gente chegou ontem no evento e aí ontem à noite a gente ficou conversando um monte, algumas histórias, né, o Gideone vai contar para vocês, mas uma delas foi essa parte do treinamento e vamos dizer assim que os métodos utilizados nessa equipe de formação, eles são um pouco espartanos, vamos dizer assim, né? Então assim, se o cara sobrar do pelotão, ele volta pedalando para casa... Né? Tem algumas... Não, aconteceu algumas vezes, mas assim, eu falo que é toda experiência que hoje me fez ser quem eu sou hoje, né? E para encarar situações difíceis. Realmente, assim, era uma equipe pequena, o Renato Buch, que é que toma conta lá, ele fazia o máximo que ele podia e algumas vezes a gente ia ter que fazer com o que tinha, né? Então não tem jeito. Então, e algumas vezes ele mandava a gente voltar pedalando, então, enfim... Existia alguns pontos ali, mas acredito que valeu a pena. Valeu a pena. E eu lembro que passava muita gente por Iracemápolis. Eu passei 3 anos lá, 3 anos, quase 4 anos. E eu lembro que todo mundo entrava e saía, eu continuando, eu ficando. Eu falei, poxa, ou eu tenho algum problema que não saia, ou... O conde de resistência é seu lá. Eu acho que é meu.
Então, assim, eu acredito que valeu muito a pena. E depois de Iracemápolis, eu tive a oportunidade, a primeira vez para a seleção brasileira, consegui nesse mesmo ano ser campeão pan-americano, sub-23 no Uruguai. Lá abrir um pouco algumas portas de poder ir para a Europa, fazer um mundial. Tudo isso de estrada. De estrada. Tá? Vocês devem estar estranhando um pouquinho. O Gideone é nosso atleta de pista, mas tudo isso que ele está contando é em ciclismo de estrada. A gente vai esmiuçar essa história, que é uma das partes mais bonitas. Mas vamos lá. É muito legal. E aconteceu que eu fui para a estrada, competindo sempre nas provas de estrada. Eu fui campeão pan-americano, fui para fazer o Mundial da Itália em Varese em 2008, foi aquele que o Balan ganhou, que deu aquela paulada fenomenal no final. Eu corri sub-23, dali iniciou aquele movimento da galera começar a ir para a Itália, o Luciano estava levando, tinha um projeto Revela Talentos. Eu fui eu, o Manarelli e o Andreato, que foi para a Itália nessa época. Eu passei passei 3 anos correndo na Itália também, de 2009 a 2011. Tive a oportunidade de correr com todos esses caras, a grande maioria. O Viviane, fui companheiro de quarto do Trentinho, do Viviane. Uma galera ali, a gente já correu junto. Gente, se a gente pular, vocês não assustam, né? Que tem umas formigas cortadeiras aqui, velho, que tá... Mas vamos nessa, faz parte do trabalho. E aí, até 2011, cheguei muito próximo de passar profissional, fui segundo na etapa do Giro, né? Além nesse meio termo, fui mais algumas vezes campeão pan-americano também. Só explica essa história, que a gente estava conversando ontem e aí quem ganhasse... Realmente. Só o primeiro colocado é que tinha o ingresso automático, não era isso? Lá na Itália, o que conta muito é mais o primeiro. Segundo e terceiro a galera já não dá muita atenção. Assim, é um resultado expressivo, mas não tem tanta expressividade quanto o primeiro lugar. Não é igual aqui que a gente reconhece até o 15º, a gente dá um puta de um valor, né? Não, lá realmente é o primeiro, ou ganhou ou não ganhou. É igual aqui, né? Com essa idiotice brasileira de que o segundo é o primeiro dos últimos. Não, realmente. Então, assim, geralmente o Giro de Itália, o Giro Bio, né, é uma vitrine para os atletas sub-23 que estão querendo passar para o profissional. Então, todas as etapas, todos os vencedores de uma etapa do Giro, geralmente eles saem com contrato assinado já para a equipe profissional. Infelizmente, no ano que eu corri, eu fiz segundo na etapa, perdi no photo finish. E o cara que ganhou 2 etapas. Foi meio sacanagem. Mas enfim, acho que não era para ser. Voltei para o Brasil, voltei para Ribeirão Preto, né? Reconstruí toda a minha carreira voltei para o Brasil, né? Aí começou a correr pela equipe de Ribeirão Preto? A equipe de Ribeirão Preto estava iniciando aquele processo de crescimento, de ir evoluindo. Eu acreditei no projeto e entrei junto com eles. Beleza, fiz um ano legal, ganhei algumas corridas. Eu consegui até chegar, assim, o Chamorro é o cara a ser batido no Brasil, teve uma etapa na Volta de Goiás que eu consegui vencer ele no sprint. Enfim, foi um momento muito legal que eu estava passando. E aproximando no final do ano, eu treinando para a Volta de São Paulo, que ia ser em outubro. Eu estava treinando já na semana da volta, eu voltei começar no domingo, na terça-feira antes, já fazendo alguns treinos de tiro. Fui atropelado por um caminhão. Eu me lembro dessa história. E assim, foi um momento muito difícil, porque tive fratura exposta, luxação na bacia, traumatismo, enfim, foi um momento difícil. Mas enfim, consegui recuperar 6 meses depois, voltei a pedalar de novo. E nesse meio termo não conseguia mais render, estava um pouco de dificuldade ali para engrenar de novo o que eu já vinha fazendo. Até que chegou no final do ano, juntaram vários motivos, eu fui mandado embora da equipe que eu estava, de Ribeirão Preto. Tive a oportunidade de ir para casa, passei o Natal com meu pai, com minha mãe. Aí volto para São Paulo para ver o que eu queria fazer da minha vida. Falei, deixa eu voltar e agora eu vou me reorganizar, né, profissionalmente. Voltei para São Paulo, eu lembro que estava com minha noiva dia 3 de fevereiro de 2014, faltando 2 anos já antes dos Jogos Olímpicos, e até então sem pretensão nenhuma de pista, né? Sim. Não imaginava. Aí eu vi meu celular com várias ligações, né? Deu uma porrada de ligação, eu falei, o que aconteceu? Minha mãe me liga, falou, perguntou o que eu estava fazendo, aqui todo aquele, né, para dar uma notícia ruim. Aí eu falei, olha, não, tô em casa. Ela falou, tem uma notícia ruim para te dar. Seu pai foi ver sua avó e voltando, infelizmente, ele se envolveu no acidente e tá muito ruim.
Não deu a notícia inteira de uma vez, mas ela já alertou. É mãe, né, cara? Mãe é mãe. E ela falou, depois ela falou, ó, seu pai faleceu no local, cara, eu tava encostado no carro. Eu te juro, acho que foi um momento que eu não tinha força nenhuma. Eu vim escorregando no carro, sentei no chão, falei, putz, não acredito, cara. Aí assim, já vinha do acidente, mandado embora, perdi meu pai, que era uma base muito grande. Aí eu volto de novo para Fortaleza, nessa época eu já tinha voltado para Fortaleza. Volto para Fortaleza, passo toda aquela parte de funeral, do funeral do meu pai e todo aquele negócio. Tinha passado mais uma semana e eu falei para minha mãe, não, eu acho que aqui agora eu já paro, acho que já chegou ao meu limite. E eu acho que já deu, vou ficar com a senhora. Aí ela falou, negativa, você vai voltar, porque seu pai não era isso que seu pai queria. Você vai voltar, você tenta lá o máximo que puder, se não der certo, você volta, mas eu seguro a onda. Eu falei, porra, então eu volto. Voltei para Ribeirão de novo, nessa época que tinha deixado as coisas lá. Voltei para Ribeirão, a equipe me chamou de volta, né, Ribeirão Preto. Assim, meu salário baixou um pouco, mas beleza, voltei. Continuava que não conseguia render de novo, não conseguia voltar ao que eu era. E até que chegou uma volta do Paraná, eu lembro. Eu abandonei na segunda etapa, voltei embora. E aí eu voltei para Ribeirão e o pessoal me mandou embora de novo. De novo? Eu falei, putz, não, beleza. Aí peguei o que eu tinha, fui embora. Aceitei. Eu lembro que eu voltando na estrada, ligando para meus amigos, perguntando, pô, posso ficar na sua casa? Posso ficar na sua casa? Aí o cara, não, até que chegou um amigo meu, que mora em Iracemápolis, que a gente começou junto. Falou, não, fica aqui em casa o tempo que você precisar e você vê o que você faz aí depois. Aí fica em casa. Fechou. Peguei e fui para casa dele. Passei um mês, cara, pensando o que eu ia fazer da minha vida. Tava naquela, vou desistir, sigo, desisto, aquele dilema na cabeça. Até que chegou um ponto que eu falei, meu, quer saber de uma coisa, cara? Eu já passei tanta coisa, eu acho que não adianta eu largar agora. Vou dar essa volta por cima. De algum jeito eu vou dar essa volta por cima. Não sei como, tinha colocado na cabeça. E beleza, falei, a única jeito de dar a volta por cima, depois de ter passado pela Itália, depois de ter ganho o Pan-Americano, ter ganho o Brasileiro, o único jeito é chegar nesses Jogos Olímpicos que ia ser no Brasil. É a única maneira. Isso falando em 2014, 2 anos antes. Aí foi quando eu comecei eu tracei uma estratégia inteira até os Jogos Olímpicos. Assim, eu falei, o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Primeiro eu coloquei meu objetivo, que era os Jogos Olímpicos, dar a volta por cima, era meu motor que impulsionava. Quando eu cheguei aos Jogos Olímpicos, aí fui selecionando o que eu não poderia ir bem. Esse eu não vou bem, esse eu não vou bem. Estrada não dava para ir bem, porque era uma concorrência enorme, com a estrada não dá, velocidade não dá, contrarrelógio. Aí chegou essa prova da Omni. Eu falei, porra, tá aí a prova. Essa prova se encaixa nas minhas características. E beleza, não era nada fácil, porque o Brasil era um abismo gigante. Era como você querer dar um passo de 10 metros, tendo 1 metro só para dar, né? É um salto enorme. Então foi quando eu comecei a olhar essa prova, a analisar, comecei a estudar algumas coisas, a ver. E eu lembro que eu fui campeão brasileiro nesse ano, né? Assistindo o vídeo e beleza, consegui ser campeão brasileiro. Nesse mesmo ano, assim, eu já tinha uma certa relação com a seleção brasileira. Eu perguntei pro pessoal, na verdade, teve o Sul-Americano e eu fui fazer o Sul-Americano, poderia fazer 2, aí a galera me colocou e o cara que ia fazer ficou ruim e eu corri a prova no lugar dele, assim. Fui entrando assim na Omni, entrei de reserva e peguei o lugar. E a coisa foi acontecendo. Aí consegui fazer quarto nesse Sul-Americano, no mesmo Pan-Americano eu fiz quarto também. E o brasileiro também, algumas provas que aconteceram, eu consegui ficar, acho que 30º no ranking Egibilitar, que era o ranking classificatório para as Copas do Mundo. Classifiquei em 30º, só que só poderia 1 por país. Então eles foram cortando, tipo, tinha dois italianos, 2 da Alemanha, Austrália, enfim. Até que ficaram 1 e eu fiquei em 24º ali no limite. No limite, na risca. Na risca. É como eu falo, eu acho que tinha que acontecer. Sim, não tenho a menor dúvida disso. Beleza, aí a gente chegou e agora? Como é que faz? Enfim, aí conversando com a Confederação Brasileira, eles pegaram e me mandaram para lá. Eu fiz todo aquele estágio, aquele negócio lá me mandaram para lá. Beleza, a partir dali eles acreditaram na ideia e conseguiram estar comigo ali acreditando até 2016, até a Olimpíada. Isso em 2014, final de 2014. Quando foi em 2015, a gente viu que estava no caminho certo.
porque teve os Jogos de Toronto, né, do Canadá. Eu cheguei na última prova liderando, tá? Tava o Gaviria, tinha uma galera massa. Cheguei liderando, caí para terceiro, mas assim, ganhei a medalha de bronze, fui medalhista de bronze, um resultado histórico. Os meninos da velocidade também conseguiram fazer um resultado bacana, o Cássio, o Cipriano e o Hugo. Mas eu te falo, muitas vezes é aquela história, né, que a gente estava falando ontem, né? Engenheiro de obra pronta é muito fácil falar, não, eu passei por isso, foi muito fácil. Cara, te falo que muitas vezes no meio do caminho eu olhava e falava, cara, acho que não vai dar, sabe? Eu acreditava, porra, acho que eu não vou conseguir, cara. Não, ia tudo errado, né? Nada dava certo. Até que eu falei, não, vai dar, tem que dar, cara, tem que dar porque tem um porquê. Eu não posso abandonar agora. Eu acho que isso foi que me deu aquela força extra quando eu estava dentro da prova e eu não aguentava, muitas vezes não aguentava mais, do meio para frente. Mas eu fechava o olho e falava, cara, vou, nem que eu morra depois, caia pro lado. O caminho, né? Eu não passei por esse caminho todo para chegar aqui. Eu lembro que quando eu classifiquei, saiu minha vaga para os Jogos Olímpicos, cara, eu não acreditava. Eu falei, eu tô classificado, bicho, eu não acredito. Né? De toda a galera que tava indo, infelizmente, muitos não conseguiram chegar, mas consegui lá romper toda essa barreira de 24 anos sem um representante brasileiro. A confederação também vinha fazendo um trabalho, né, ajudando, e poder ter chegado nas Olimpíadas em casa com aquela galera vibrando, poder representar toda uma nação, porque ali eu não estava sozinho, era 200 milhões de pessoas que eu estava representando junto comigo. Cara, foi um prazer enorme, que eu te falo. E quando eu chegava, eu lembro que no dia da largada dos Jogos Olímpicos, né, no dia da minha prova, eu lembro que eu entrei no banheiro para tomar banho, né, falei, me preparando e tal. Cara, eu comecei a chorar de um jeito, assim, eu falei, caralho, não acredito, eu tô aqui, vai dar certo. E chorei, assim, descarreguei, fui pra prova. Eu entrando no velódromo, a primeira vez que eu entrei, a galera aplaudiu, mas de pé. Cara, aquilo ali eu fiquei impressionado, eu falei, cara, nunca imaginei, em todos os velódromos que eu passei, que o Brasil podia dar essa festa, esse espetáculo. E foi surpreendente, né? E eu só vivi, e o pessoal falava, eu conversava com muita gente nesse meio termo, que já tinha feito uma Olimpíada. Eu falava, como que é a Olimpíada, como que é? Eu falei, cara, ao mesmo tempo que vai ser muito legal, você não vai perceber quando passar, e você só vai saber o peso de uma Olimpíada depois que passar. Que todo mundo vai falar, porra, ele é atleta olímpico, ele estava lá. Porra, porque imagina, o mundo inteiro, de 200 milhões de pessoas, naquele momento só tinha 4 mil pessoas, mais ou menos 4 mil pessoas que estavam nos Jogos Olímpicos. Sim. É um grupo muito pequeno que conseguiu chegar. Não, é um filtro bizarro. Então, assim, eu te falo que... E eu lembro que eu entrando para a prova, né, quando eu te falei que vi o Cavendish, o Viviane, a galera ali, eu fiz assim, por ter passado por todas essas fases, eu pensava assim, eu falei, aquele moleque que saiu de Sergipe, que passou por todas, passou dificuldade, que perdi meu pai, passei por um acidente, quase morri, cara, pode vir quem for que eu bato de frente com qualquer um. Pode vir o Hulk, velho. Pode vir que eu bato de frente. Então, assim, por isso que eu falo que se a gente tivesse, se o Brasil tivesse a vaga e falasse, você vai fazer essa prova sem passar por todas essas etapas, eu te falo que eu ia chegar lá ou qualquer um que chegasse lá ia travar, porque é uma pressão muito grande, entendeu? Eu acho essas histórias fantásticas, assim, porque é aquilo que a gente estava falando ontem. O cara olha para um negócio desse e fala, não, mas o cara, principalmente quem acredita na fé e tal, o cara fala, não, o cara sempre teve a certeza. Mentira. Não. Ele nunca teve a certeza. Nunca. É muito mais uma falta de opção, né? Sim. Você vira e fala assim, cara, eu tenho que me virar e eu tenho que fazer e por quê? Não sei e eu vou. Né? Não, realmente. E isso o brasileiro gosta muito, essas histórias são muito bonitas. Mas eu acho que a gente precisa, essas histórias, elas têm que ser inspiradoras para abrir portas e facilitar as outras histórias. Sim. Porque a gente não pode, porque, cara, vocês são verdadeiros heróis. Sim. Né? E a gente não precisa ter só heróis, a gente precisa ter heróis, obviamente, e a gente precisa ter atletas. Sim. Né? Então, assim, vamos pegar esses exemplos, gente, Pô, o Gideone tem mais um ciclo olímpico para fazer, sim, né? E então, pô, a galera, o empresariado aí, a galera que acredita no nosso esporte,
entre em contato, a gente conversou sobre projetos aqui, né? Então tem todo um projeto para fazer esse novo ciclo. É o seu principal ciclo, né? Sim. Se você for pensar idade, desempenho... Não, realmente, assim, acho que o primeiro ciclo olímpico você está muito naquela expectativa de ir para os Jogos Olímpicos e tem todo aquele... Você não sabe como que é. A partir do momento que você já fez o primeiro, a gente não vai mais partir do zero como foi o primeiro. O segundo não vai ser mais como o primeiro, que você vai partir do zero. O segundo você já parte do meio para frente. Sim. Então, assim, você tem uma bagagem, uma experiência melhor, você tem uma visão, uma leitura de prova melhor, você tem aquela tranquilidade de entrar na prova e saber como que é aquele ambiente. Então, assim, eu acredito bastante que dá para fazer um trabalho legal. Eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme de talentos, né? Só precisa ser trabalhado. Sim. Acredito que o que pode ser feito, assim, essa visão de gestão, acho que do esporte poderia uma coisa uma observação que pode ser melhorada, acredito, né? Acho que tudo pode ser melhorado. E assim, a gente está vendo, por exemplo, a Specialized está te apoiando, mas Sim. assim, o apoio para um atleta olímpico é muito mais do que simplesmente o apoio de uma marca, né? Não, realmente. Então, se você gosta do esporte, se você está vendo a gente, tá acompanhando, porra, a gente vai deixar o contato do Gideone, entre em contato, é muito legal. Queria aproveitar esse gancho aqui e eu queria chamar, eu sei que ele vai assistir, porque eu vou mandar um direct direto para ele. Brusque, maninho, olha o exemplo desse cara, olha onde ele chegou e com uma história muito parecida com a sua. Maninho, você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu tô torcendo pela tua recuperação e eu espero que o seu futuro seja tão brilhante, tão bonito quanto o do Gideone. Queria fazer um agradecimento, nome da sua mãe? É Aparecida. Dona Aparecida, o Brasil te deve absurdo. Porque foi a senhora que falou, volta lá Vai. e faz, né? Então, Dona Aparecida, muito obrigado, um amante desse esporte, um grande abraço. Não, realmente, assim, se eu pudesse deixar, acho que assim, a minha história não aconteceu só comigo, essa história. Acho que a grande maioria dos atletas que chegaram aos Jogos Olímpicos também tem histórias bem parecidas, né? Talvez não tenha passado por uma perda de alguém. Sim. Eu estava conversando com a Rafaela Silva esses dias, ela falou, meu, o que me deu mais força para ser campeã olímpica foi aquela vez que me desclassificaram lá em Londres, e o pessoal me xingando e todo aquele negócio. Cheguei lá embaixo da minha carreira, chegou no ponto que eu falei, meu, eu vou dar a volta por cima também. Foi aí que ela começou a reconstruir toda essa etapa. Então, assim, eu acredito que dificuldades vão vir realmente, né? Mas eu falo que a cada dificuldade extrema que a gente passa, é como se uma versão nova fosse atualizada. Você atualiza o software, né? É. Você vai dando um upgrade Vai ali. dando casca, vai dando uma visão diferente. Te falo que depois que eu perdi meu pai, eu redefini muitos valores. Algumas coisas que eu dava realmente valor hoje, assim, você perde Sinceramente, eu lembro quando eu estava lá do lado do meu pai, eu dava tudo que eu tinha conquistado na minha vida inteira, só para ter mais ou um final de semana com ele, ou mais enfim, para poder dar um abraço, falar, não, vai, beleza, né? Não tive, infelizmente, não volta mais. Então é aí que você vê realmente, fala, meu, o que que eu posso fazer para chegar? Não, mas vai ser difícil, você não vai dar. Falei, cara, tenta. Se não der certo, beleza. Não, toca pro outro lado. Mas vai. E é isso aí, acho que acredito que o Brusque, isso que passou com ele também, acho que é uma coisa que é uma dificuldade que vai vir, mas acredito que ele tem toda a força do mundo e tem uma galera enorme ali que dando uma força para ele. Acredito que ele vai conseguir superar e logo vai estar aí, que ele é um dos moleques que está vindo com um potencial enorme no mountain bike. Gideone, porra, brigadaço, velho. Obrigado Porra, nosso esporte te agradece. Isso aí. E tamo junto. Galera, e só finalizando, eu gostaria muito de agradecer as marcas que vêm me apoiando. Acho que sem eles eu não poderia estar hoje aqui presente e continuando fazendo o que eu mais gosto, que é pedalar. Então, obrigado Specialized, Shimano, HT Pro, enfim, a Bolsa Atleta também, que acaba ajudando bastante. E é isso aí. Muito obrigado. A gente só tá finalizando aqui no celular porque acabou a bateria da câmera. Galerinha, valeu. Show de bola.